Alô galera, esse aqui é o Thiago Ramos, esse é o Arena Check-in e a gente vai falar de hoje NHL. Hoje NHL, Stanley Cup chegando, a gente vai fazer aquele um overview rápido do que aconteceu no playoff e o que esperar dessa final. Então, solta a vinheta. Thiago Ramos. Arena Check-in. Bom, galera, NHL, Stanley Cup chegou. Cara, a gente tem uma final que vai ser espetacular. Por quê? E surpreendente também, tá? Porque você tem você tem um Florida Panthers que chega surpreendendo, quebrando tudo, quebrou prognóstico desde o início, porque enfrentou a cabeça 1 e o cabeça 2 da série, da Conferência Oeste, e, além disso, enfrentou Boston Bruins, que é o número 1 da Conferência da NHL. Os caras fizeram 135 pontos em 164 possíveis. Ou seja, você tem 82 jogos, eles venceram 65 jogos. Perderam 17 e venceram 5 na prorrogação. Ou seja, eles, cara, perderam 5 foram 5 na prorrogação. Cara, isso dá uma pontuação, um percentual altíssimo. Então, Boston Bruins chegou no playoff tranquilo, que passaria. E abriu 3-1. O Florida já era underdog. Depois que ele perdeu, estava no quinto jogo, 2 jogos em Boston, e ele perdendo de 3-1, cara, foi uma coisa assim, uma mudança de total de mindset. O time virou, ganhou 3 jogos seguidos, eliminou o Boston. E, aliás, é interessante, né? Porque as 3 vitórias seguidas foi o que o Miami Heat conseguiu contra o Boston também, só que no início da série, e precisou de uma vitória depois. Então isso mostra que os 2 times da Flórida estão num hot streak impressionante. Em seguida, venceram de 4-2 a série, né? Contra quem mesmo agora? Deixa eu só ver rapidinho. Cadê? Venceram de 4-2 a série contra o Toronto Maple Leafs, foi 4-1. Toronto Maple Leafs era o 3 também, era o time, o 4, era o time 4, cabeça 4, e foi eliminado por 4-2 pelo time do 4-1 pelo time do Flórida. Cara, em seguida, pegou o Hurricane. O Hurricane já era a 4ª melhor campanha da NHL toda. Só ficou atrás do Bruins e do Vegas e mais um time agora que eu não lembro. Acho que foi do Dallas Stars. Então, ele foi a 4ª melhor campanha, cara, e eles atropelaram por 4-0. Foram e atropelaram. Quem é o fator preponderante desse time, cara? Para mim, o fator preponderante desse time chama-se o goleiro, que é o Bobrovsky. Cara, na verdade são 2 caras. É o Bobrovsky, que venceu 11 dos 12 jogos, ou seja, ele participou de 14 jogos e eles venceram 11. Ele venceu 11 em 14, beleza? Ou seja, quando entra o reserva, em alguns casos foi necessário, ele teve 1 vitória e 2 derrotas. Ou seja, quando a coisa desanda, chama o Bobrovsky. Além disso, você teve o senhor filho de Keith Tkachuk, tá? Matthew Tkachuk conseguiu 4 game winning goals das 12 vitórias. Então, a galera, o time da Flórida não é um elenco extenso, não é um elenco grande, mas tá no momento mágico, tá? Tem um goleiro que tá fechando o gol, tem uma média de 2,1 gols por jogo, tem um cara que faz 4 dos 33% dos jogos das vitórias dos playoffs foram decididos por ele, e ele é o 3º maior pontuador nos playoffs também, é um dado importante. Tá 1 ponto à frente do maior pontuador, que é o do Vegas, que é o Wright, do Eichel, o Jack Eichel. Porém, vem o contraponto. O que esperar do Vegas?
O Vegas tem uma campanha consistente. Ele venceu o primeiro jogo 4-1, depois 2 jogos 4-2. Só que é um time que faz muitos gols. É um time que tem um volume muito grande no ataque. Inclusive fechou a série em Dallas por 6-0. Então isso já demonstra a força que tem o time de Vegas jogando, independente se em casa ou fora. Tá? Então, das 12 vitórias, eles conseguiram 7 vitórias em casa e 5 vitórias fora. O que mostra também força fora. Tá? Mas isso também em Flórida tem. Porque teve que vencer o Boston Bruins 2 vezes fora de casa. E Boston Bruins perdeu apenas 17 vezes em 88 jogos, depois perdeu 4 em 7. Ou seja, o Flórida vem forte também, não tem esse problema. Só que, dos maiores pontuadores dos playoffs, você tem 5 jogadores do time do Vegas, para mostrar o poderio ofensivo. Então você tem Jack Eichel, Jordan Marchessault, Mark Stones, Ivan Barbashev e William Karlsson. Sendo que o William Karlsson é o maior goleador desses playoffs, já fez 10 gols. E ele é o cara que ele era o principal definidor. Engraçado, na hora da Expansion Draft, ele foi um dos primeiros a serem escolhidos pelo Vegas. E nas 2 primeiras temporadas, 3, inclusive na que chegou a Stanley Cup, ele era o da primeira linha. Hoje, seu William Karlsson é da terceira linha. Ou seja, ele não é um cara que vai ter muito tempo, mas quando ele entra para resolver. Ele não tem tanto tempo de ringue, mas é um cara que entra para resolver, para fazer gols. Então, assim, na minha opinião, é uma final onde vai pender de novo pro Oeste. É engraçado, no meu vídeo da NBA também tô falando dessa questão de o Nuggets ser favorito. Mas assim, o que Flórida e Miami fizeram nesse playoff, cara, não dá pra desconfiar, não dá pra falar assim, caraca, eles não vão fazer, porque eles podem fazer de novo. Então assim, é isso. Eu acho que o Vegas tem certo favoritismo, mas vai ser bem interessante. Então se você gostou, deixa seu like, joga sua bola às vezes no sininho e lembra, se tem arena, tem esporte lá dentro, a gente tá lá.